Boa noite, pessoal. Quem tá falando é o Marcelo, beleza? Ontem eu soltei aqui, né? Assim que terminou a partida, eu soltei a análise pós-jogo nossa aí, né? Eu achei um time um pouco mais leve. Acho que as alterações são justas, justo. O meu dia foi bem ontem. Mas hoje eu vou fazer uma outra análise, né? Um pouco mais tranquilo agora também. Vamos tentar analisar esse time de São Paulo um pouco, né? Por quê? Eu acho que o São Paulo viu mudança surtir efeito, né? E também voltou a convencer, né? Eu acho que isso pode acabar dando confiança. Eu acho que isso pode acabar dando confiança para o G4. Lembrando a vocês que o São Paulo vinha aí de oscilações e derrotas importantes aí, né? Inclusive agora recentemente para o Cuiabá, né? Mas veio o time funcionar em Campinas e passou sem nenhuma dificuldade pelo Vasco. Mas também tem o outro lado. O Vasco tem uma final importante agora aí no final de semana, né? Então acho que mais contra o Criciúma que nós vamos saber. O Criciúma é uma pedra no sapato de todo mundo lá, jogando lá. O jogo do Morumbi, o Criciúma endureceu bastante. O São Paulo sempre mostrou ter dificuldade contra esse tipo né, de time, contra esse tipo de futebol, né? Mas o jogo agora sendo lá em Criciúma, o Criciúma vai sair um pouco mais. Daí pode ajudar também o time de São Paulo, né? Então, como eu disse para vocês agora há pouco, né? Sim, não estou cornetando. Quando é bom, quando é ruim. A gente vem aqui e fala. O São Paulo venceu e principalmente convenceu nesses 3-0 aí sobre o Vasco, né? Voltou a levar, então, acho que hoje já todo mundo acordou um pouco mais otimista, né? Depois dessas eliminações, oscilações e derrotas pelo Campeonato Brasileiro, né? E não só isso, a vitória sobre o Vasco fez o São Paulo chegar também aos 50 pontos, acabou se distanciando do Inter, que tem 46, e se aproxima do Flamengo, que tem 51, que está jogando agora contra o Fluminense, e o Fluminense desesperado pela vitória, né? Uh, ou seja, ainda tem 2 jogos a menos, né? Eu acho que os dois times têm 2 jogos a menos, né? Assim, acho que o Inter e o Flamengo têm 2 jogos a menos. Acho que é isso, né, pessoal? Mesmo assim, acabou dando uma confiança, sim, para o time de São Paulo rumo ao G4. E mais do que isso, depois da derrota para o Cuiabá, fora de casa, o São Paulo tinha que mostrar para gente, para todo o torcedor, que teria forças para poder reagir, né? Também muito por conta das eliminações da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Depois da atuação abaixo do esperado contra o Cuiabá, novamente falando para vocês, o Zubeldia decidiu. Ontem ele me pegou totalmente de surpresa, acabou promovendo uma mudança na equipe titular, né? O Eric acabou entrando na vaga do Rato. O Rato está enorme. Esse ano o Rato não se acertou, não teve jeito. O Ayrton Rato está muito. Ele está fora de forma. O Eric acabou entrando no lugar do Rato, né, no ataque de São Paulo. E na zaga, o Juan Tressoldi entrou, mas assim, não que o Alan Franco vai sair do time. É que o São Paulo preferiu não colocar o Alan Franco, né, por conta do STJD, a história que eu falei ontem. O Alan Franco foi expulso contra o Goiás na Copa do Brasil, cumpriu um jogo, mas depois teve julgamento e aí o São Paulo preferiu não colocar. E aí o jovem Juan acabou entrando e o Sabino jogou também como titular no lugar do Arboleda, né? Que tava também suspenso, né? Aí teve o Igor Vinícius, que foi a última novidade por opção do técnico, no lugar do Rafinha, né? No meio de campo, por causa da convocação do Bobadilha, né, para a seleção paraguaia, o Marcos Antônio acabou sendo titular ao lado do Luiz Gustavo. Então, ou seja, o titular seria o Bobadilha, não seria o Marcos Antônio, tá? Mas o Marcos Antônio deu conta do recado e todas as alterações do meu dia deram resultado contra o Vasco, né? E isso, sem dúvida, contribuiu muito para que o São Paulo tivesse facilidade ontem no Brinco de Ouro. E mais do que esses 3 pontos, é claro, o torcedor São Paulino voltou para casa ontem totalmente satisfeito. Eu fiquei muito feliz ontem pela maneira com que a equipe se comportou dentro de campo do início ao fim da partida. No comecinho do jogo, o Vasco dava indícios de que iria. Mas aí o São Paulo foi para cima e acabou conseguindo, né? O São Paulo teve variação tática, aproximação entre os atacantes, era algo
que a gente cobrava muito. Se você não tem o Ferreirinha no time, você joga por aproximação, né? Então, e de forma criativa, né? O São Paulo conseguiu ser criativo ontem. Antes, o São Paulo tinha muita posse de bola, mas não conseguia ser criativo, né? É, e aí, como eu disse, né, tirando os primeiros minutos, né, o São Paulo deu pouca ou nenhuma chance para o Vasco buscar um resultado melhor no jogo de ontem, né? E é isso que faz o torcedor São Paulino e eu, como São Paulino, acreditar, né, que é capaz de fazer com que os jogadores rendam um pouco mais, né, com que o São Paulo jogue um pouco mais também. Até porque o Flamengo a gente pega, acho que na penúltima rodada, hein? O Flamengão é na penúltima rodada. Então, é assim, a gente tem que jogar jogo. O próximo jogo de São Paulo é contra o Criciúma. A gente vai acompanhando aí. E esse calendário é muito louco, né, cara? Ontem os caras da ESPN pararam o Subiu Dia. E aí perguntaram esse calendário, né? Ou joga demais ou joga de menos, né? Tá muito esquisito, né, gente? Tá, tá bem final de temporada. É só pra mim que tá isso? Que tá bem. A gente perde o time, né? E eu não vejo a hora de começar o mercado da bola pra gente vir aqui fazer live com vocês e trazer algumas informações novas, né, mano? Deixa eu até ver se tem mais alguma outra coisa aqui. E a torcida do São Paulo ontem, não falei no vídeo, eu até esqueci, né? Eu conecto o meu dia bastante, mas a torcida ontem comprou a briga e tá com o técnico. E eu também tô com o Zubeldia. Eu acho ele limitado. Eu não acho ele. Eu acho que é muita decisão equivocada. Mas depois do que eu soube de tudo lá de dentro do Morumbi, da Barra. Perdão, da Barra Funda, lá do CT, eu vou esperar um pouco mais para cornetar. Espera, deixa o cara trabalhar aí. Que parece que a vida dele não tá fácil, não. Não tá fácil, hein? Uma última coisa para vocês, que o Brinco de Ouro da Princesa registrou o pior público do ano com o São Paulo como mandante e essa quebra de recorde ficou distante, né? Então, tivemos aí ontem, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora para vocês, 11.948 torcedores tinha ido na Vila Belmiro ano passado, quando o São Paulo jogou lá. O São Paulo perde a força do Morumbi, fica um pouco mais complicado realmente. Deixa eu ver aqui. Ó, o São Paulo disponibilizou 16.470 ingressos. 5,9% da carga total deixou de ser vendida. Olha só, hein? Então, ó, na realidade, eram 29 mil pessoas, tá? E o São Paulo colocou 16 mil pessoas. Isso corresponde a 21% a mais do que a média do ano todo, que inclui partidas decisivas e mata-mata, né? Para quem está lá em Campinas, mas mesmo assim, para a gente. É, caiu aí uma margem. Perdeu público, digamos assim, né? Perdeu o Morumbi, né? Enquanto isso, o Morumbi está passando por reforma. O São Paulo já está trocando o gramado para o São Paulo voltar, pelo menos, aí contra o Flamengo ainda na Copa. Para o São Paulo voltar aí nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, pelo menos um jogo no Morumbi, né? Vamos ver, né? Acho que em novembro o São Paulo joga no Morumbi, beleza? E é isso, pessoal. Queria trazer para vocês um pouquinho também, porque eu corneto pra cacete o Subiu Dia, mas tem que falar quando é bom. E ontem foi muito bom, eu gostei muito. Quero saber de vocês o que vocês acharam. Vou trazer informações amanhã sobre o mercado da bola, beleza? Grande abraço a todos, fique com Deus. Ótima quinta-feira para vocês.